Olá, meus queridos amigos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Feliz por estar aqui para gravar mais um vídeo de esclarecimento teológico ao coração dos meus irmãos e amigos aqui do canal e dos inscritos aqui do canal e você que ainda vai se inscrever no canal. Por sinal, antes de eu começar a gravar, eu peço a sua inscrição humildemente aqui no canal. Peço que você, ao se inscrever, ative os sininhos da notificação. Eu faço isso em todos os canais. Eu sou inscrito em mais de 1.300 canais, irmãos. Vejam bem, e sempre dou like. Não me custa nada dar o like. Canais de todos os gêneros, né? De militarismo, de política, de estudos bíblicos, de música, enfim, de astronomia, todos os tipos de conhecimento que vocês podem imaginar. Eu sou inscrito e ativo os sininhos, recebo sempre lá as notificações que estou recebendo um vídeo novo do canal, não custa nada. E eu sempre faço isso para ajudar as pessoas que são youtubers e que estão propagando coisas boas. Não é em qualquer canal, esses 1.300 canais são canais selecionados, os quais eu percebo que há uma idoneidade nos mesmos e eu posso me inscrever tranquilamente e as informações que dos mesmos eu recebo são valiosas para mim. Então, olha, se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação, curta, que é o like, comenta. Graças a Deus tem havido bastante comentários aí nos meus vídeos, né? Cresceu bastante o número de comentários. Eu louvo a Deus pela sua vida que está comentando positivamente, tá? E curta, comenta e compartilha. Manda o vídeo para amigas amigos, grupos de WhatsApp, espalhe a palavra, que isso vai ajudar no crescimento do canal e o YouTube vai entender, né, pelo algoritmo do YouTube, que o canal é relevante e vai começar a recomendar. Eu mesmo tenho assistido na minha TV Smart, os meus vídeos estão começando a aparecer de novo, coisas que não vinha acontecendo, né? Mas vamos lá ao texto que eu quero aqui meditar com vocês. Não vai ser um vídeo muito longo, tá? Vai ser apenas um vídeo de esclarecimento quanto a uma pergunta que me fizeram em relação a um texto de Marcos, capítulo 16, do versículo, vou ler aqui o versículo 16 em diante, né? Até o último versículo, que é o 20, que diz assim, vou pegar o 15, na verdade, né? O 15, disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E a nossa pergunta vai se deter aqui nisso aqui. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Ó, o tema e a pergunta foi essa. Que história é essa, pastor Ricardo, de pegar em serpente? Que isso? Nunca vi falar nisso na Bíblia, né? Então, vamos aqui dar um esclarecimento nesse verbo pegar, esse verbo pegar no grego, né, em serpente, tá bom? De uma forma bem, assim, explicativa, de uma forma, assim, bem light, para você poder entender bem, como é de praxe dos meus vídeos, né? Meus vídeos a gente usa de máximo de simplicidade para poder você entender aquilo que as escrituras sagradas têm a passar para nós, tá? Então a pergunta se detém nisso, mas eu vou ler o resto do texto conforme eu falei. Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Queridos, é bem verdade que alguns exegetas, eles costumam dizer, né, e alguns pesquisadores de manuscrito, da manuscritologia da Bíblia, eles costumam dizer que esses versículos aqui, do versículo 17 até o versículo 20, são um acréscimo, porque só se encontra um manuscrito, propriamente dizendo com essas palavras, no século 9 e no século 10. Então eles dizem que isso aqui é um acréscimo. Bom, deixando isso de lado, né, porque há muita discussão em torno dessa questão
manuscrítica acerca se foi da pena de Marcos, se Marcos escreveu, se Marcos não escreveu. Vamos aqui o tema do vídeo, que é essa questão de pegar em serpentes. A Bíblia está querendo dizer para nós que nós devemos manusear serpentes num culto religioso, numa cerimônia religiosa? Lamentavelmente, muitos entendem assim. Inclusive, alguns anos atrás, eu me recordo de um culto que havia lá nos Estados Unidos, e já houveram outros casos, né, no decurso da história, de culto de manuseio de serpentes, inclusive na era primitiva, logo após ali o século I, século II, havia alguns cultos de manuseio de serpentes. E eu quero dizer a vocês, não terminavam bem. O que eu quero dizer com isso? Pessoas eram mortas por venenos de serpentes, as quais eles manuseavam e diziam que estava escrito na palavra que eles pegariam em serpentes e não faria dano algum a eles se bebessem coisas mortíferas. E isso é tudo muito mal entendido. E os maus entendidos dentro da palavra de Deus, eles podem trazer morte. Eu costumo dizer que a Bíblia, ela pode te dar vida. E ela pode gerar vida e vida em abundância para você. Mas a Bíblia, quando ela é mal interpretada, ela pode te gerar morte, ela pode gerar fanatismo ou formalismo, que são os dois Fs que acabam com a espiritualidade verdadeira. O formalismo faz você ser uma pessoa racionalista, uma pessoa fria, uma pessoa que não sente a presença de Deus. Você só sente prazer se você aglutinar conhecimento e se você souber o que quer dizer aquilo ali. Ou seja, desvendar o mistério todo e pronto. Aí você dizendo, não, eu detenho a verdade dessa passagem aí, eu conheço esse segredo aí. Isso para mim não é segredo. E a pessoa se torna uma pessoa, às vezes, arrogante, se torna uma pessoa assim, rústica com as pessoas, às vezes dá respostas mal criadas, desmerece aqueles que conhecem pouco. É o formalismo. E o fanatismo é o contrário. O fanatismo é, por exemplo, esse caso de manusear serpentes, fazer cultos e cerimônias religiosas com serpentes nas mãos, como aconteceu no decurso da história, e mais recentemente lá nos Estados Unidos, um pastor que ensinava as pessoas a pegar em serpentes. Até que um belo dia, né, ele pegava, até com certo êxito, né, Deus foi muito misericordioso com esse pastor, lá nos Estados Unidos, e ele manuseava e as serpentes de fato não o picavam. Mas teve um dia que, lamentavelmente, né, a Bíblia diz que nós não devemos tentar o Senhor nosso Deus. Então o próprio Jesus disse isso para Satanás quando foi tentado no deserto. Jesus falou, também está escrito, não tentarás o Senhor vosso Deus. Então isso é tentar a Deus. É tentar também contra a própria vida. E esse pastor um dia foi picado por uma serpente. Queriam levá-lo ele para o hospital. E ele resistindo, dizendo que não. E viram que a situação estava muito complicada e acabaram levando ele para o hospital e ele veio a óbito, veio a falecer pela picada de uma serpente na qual ele manuseava a mesma, baseado nesta passagem aqui. Agora, irmãos, quando nós lemos a Bíblia com mais atenção, né, essa palavra, esse verbo pegar, tá? Pegarão nas serpentes. Nós temos aqui um verbo do grego, né? Do grego, que esse verbo ele vem do verbo grego airo, que quer dizer pegar, mas também pode significar tirar, como também tem o significado de levar embora ou de repelir. De repelir. Nunca esse verbo aqui, airo, ele está dizendo para manusear, pegar, manusear, ficar com a cobra na mão, botar a cobra pelo pescoço, enrolar e ficar fazendo gracejos com a cobra, com a serpente, que ela tem veneno. Pelo contrário, está dizendo aqui que esse pegarão em serpentes, ele literalmente, à luz do verbo grego que é utilizado aí, ele significa tirar, levar embora, repelir, tá bom? Então, dá-nos a ideia de que Jesus está dizendo o seguinte, lembra daquela passagem de Lucas 10, quando Jesus enviou os 70? Jesus diz que eis que vos dou
poder ou autoridade, né? Já que se a minha memória não falha, a palavra ali deriva-se, né? A palavra autoridade ali deriva-se do substantivo exousia, se a minha memória não falha, que quer dizer autoridade, poder, né? Então Jesus falou lá na Bíblia, lá quando manda os 70, ele fala: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Então eles vão e eles expulsam demônios, eles ressuscitam mortos e eles voltam, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos submetem. É quando Jesus fala: olha, alegrai-vos não por os demônios submeterem-se a vocês, mas alegrai-vos pelo nome de vocês estarem escrito no livro da vida. Isso que o mais importa. Então, queridos, cuidado com doutrinas, com textos. Ah, mas alguém pode falar: mas Paulo, ele foi picado por uma víbora lá na ilha de Malta e nada aconteceu. Mas vejam bem que Paulo, ele não buscou uma serpente. Ele não estava ali na ilha buscando uma serpente para ele manusear, para ele mostrar o poder de Deus para as pessoas e para dizer: olha, eu sou Paulo, o apóstolo, eu tenho poder, eu vou manusear uma serpente aqui e depois eu vou deixá-la me picar e vou jogá-la no fogo depois que ela me picar. Né? Mas não, foi uma coisa ocasional, que a serpente de fato o picou, a víbora, né? E as pessoas pensaram que ele ia morrer, pensaram que ele ia vir a óbito ali mesmo na ilha, e eles chegaram até a querer endeusar Paulo, chegaram a querer botar Paulo como uma espécie de Deus. Mas não, foi o poder de Deus que se manifestou ali, livrando, né? Inclusive o texto diz que beberiam coisas mortíferas e não lhes fariam dano algum. Aí você agora sabe que ali tem uma garrafa de querosene, você vai beber aquela garrafa de querosene. Será que é isso que o texto está querendo dizer? Será que é isso que o texto está ensinando para nós? Inclusive no Novo Testamento não temos nenhuma menção ou nenhum registro de alguém bebendo veneno ou bebendo coisa mortífera por deliberada vontade, e nem tampouco por ocasiões assim voluntárias ou ocasionais. Graças a Deus, né? Porque a Bíblia está dizendo para nós que Deus estaria conosco na obra da grande comissão. Deus estaria protegendo os seus comissionados, os seus a quem ele disse: ide e pregai o meu evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. E com o poder de Deus haveriam manifestações do poder de Deus na pregação do evangelho. Então vejam como uma coisa ela se encaixa na outra coerentemente, sem que haja uma forçação, não é? Aqui no Rio Grande do Sul mesmo, uma certa vez eu vi um missionário contando que tinha um fazendeiro que odiava os cristãos. E ele disse que não sabia mais o que fazer para deter os cristãos lá na região dele, lá em Rio Grande do Sul. E ele disse: já sei. Ele pensou numa forma e falou: já sei como é que eu vou fazer para deter eles, vou matar todos eles. Convidou os cristãos, envenenou a comida dos cristãos. Os cristãos foram no banquete que ele deu, na fazenda dele, comeram, beberam, se divertiram, riram, e no final todos, um por um, agradeceu aquele fazendeiro pelo belíssimo almoço ou jantar ou refeição que receberam daquele fazendeiro, e disseram que estava muito gostoso. Você ouviu um missionário contando. Eu estava na igreja e ouvi com esses ouvidos e vi ele dando testemunho com esses olhos aqui que Deus me deu, tá bom? E entendi com minha mente e meu coração tudo quanto Deus quis falar naquele dia por meio daquele homem de Deus. Então, comeram, beberam e tal. Aquele missionário, ele aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador. E ele disse: olha, estou aceitando porque eu vejo que esse Cristo que vocês pregam, ele é de fato Senhor da vida e da morte, porque eu envenenei a comida de todos vocês e nenhum de vocês morreu com o veneno mortífero que eu botei na comida de vocês, que era para vocês morrerem no máximo estourando em 1 hora. E vocês todos estão vivos, alegres, nenhum de vocês passou sequer mal. Eu quero esse Cristo, e ele veio a Cristo, se tornou um grande homem de Deus. Então, queridos, essa é a manifestação que a Bíblia está descrevendo aqui. Não está dizendo para a gente procurar beber veneno, nem tampouco para manusear cobra. Nada disso é bíblico. Nada disso é escriturístico.
E como eu disse lá, Paulo foi ocasionalmente picado por uma víbora, mas Paulo não procurou o manuseio da víbora. É diferente uma coisa da outra. Então deixa essa reflexão aí para você, medite na palavra, procure conhecer o que está escrito, eu sempre digo isso, porque fazendo assim, você não será enganado por falsos doutores, falsos pastores, falsos mestres que querem implementar ideias antibíblicas na vossa mente. Que Deus abençoe a todos. Espero que você tenha sido edificado com esta humilde palavra que eu estou deixando aqui. A paz do Senhor para todos. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom, Baruch Hashem.